Boa tarde, meus tiruliros, tranquilo? Vamos para mais um encontro e vamos para mais um grupo de estudos sobre programação. Hoje a gente vai pegar alguns conceitos, mais ou menos naquele modelo de pegar um conceito ou alguma informação interessante e depois entrar na parte prática, que acaba convertendo em exercícios para a gente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito recorrente na programação, que é a orientação a objetos. Vou falar numa camada bem básica, porque depois a gente vai dar mais detalhes cada vez mais sobre isso. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam alguns conceitos bem fundamentais, né? Então, o que é a orientação a objetos? Ela é uma técnica, uma metodologia, uma forma de você encarar o teu código que faz com que cada pequeno elemento do teu código ele represente um determinado objeto. Então, se eu pegar um objeto e considerar que cada objeto ele vai ter uma determinada característica, eu posso entender também que tem um outro objeto que é muito similar, mas que tem valores diferentes para alguns atributos. A orientação a objeto ela facilita a forma como a gente vai estruturar o nosso código, porque a gente identifica esses padrões e coloca esses padrões para facilitarem, para encurtarem a nossa lógica. Eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar que existe uma estrutura, né? Essa estrutura a gente chama de classe e vamos imaginar que essa estrutura delimita o que é um telefone celular. Então, que características que ele tem lá? Ele tem marca, ele tem cor, ele tem tamanho da tela, né? Então, todo telefone celular, ele vai ter uma marca, vai ter uma cor, vai ter um tamanho da tela. A gente chama de classe esse padrão, esse conjunto de informações que montam ou que formam um celular. Preciso ter todos os atributos relacionados a um telefone celular, por exemplo, tamanho do alto-falante. Olha, geralmente não, na verdade, o mais comum na programação é que você só precisa colocar os atributos que fazem sentido para aquele contexto. Então, se eu não vou fazer uma análise relacionada com o alto-falante, não tem por que eu colocar na classe telefone celular uma informação relacionada com o tamanho do alto-falante. Então, eu tenho lá uma classe celular que ela tem tamanho da tela, marca e cor. Por exemplo, se para o meu contexto isso é o suficiente, não tem problema. Esses atributos são o que eu vou utilizar para fazer a delimitação ou denominar um telefone celular. Aí, depois disso, eu vou criar um objeto. Eu vou criar um objeto celular 1. Então tá aqui, celular 1. Ele tem o tamanho tanto lá, 5 polegadas, vamos supor, por exemplo. A marca dele é Motorola e a cor dele é preto. Então eu tenho essas três informações. Isso aqui não é uma classe, isso já é um objeto. Ele obedece às regras da classe a qual ele pertence. Então ele é um objeto do tipo celular, ou seja, ele pertence à classe celular. Portanto, ele tem que ter aqueles três atributos que eu falei. A marca, a cor e tamanho, né? Esse aqui é um outro objeto que também pertence à marca. Ele tem a cor cinza, né? A tela é 4.8, digamos, eu nem sei qual é o tamanho da tela, estou usando números fictícios, né? A tela é 4.8 polegadas e a marca é Apple. Então, eu tenho aqui dois objetos. Eles são da mesma classe, ou seja, os atributos que tem aqui também existem aqui, só com valores diferentes, né? Então, eles são objetos diferentes, mas eles pertencem à mesma classe, eles seguem o mesmo padrão. Dentro da análise que eu estou fazendo, esses atributos se repetem entre eles, só com valores diferentes, mas eles sempre seguem o mesmo padrão. Se você pegar o teu telefone celular aí do teu bolso, você vai tirar e você vai conseguir colocar ele dentro desse padrão que eu criei. Ele vai ter uma cor, ele vai ter um tamanho de tela e ele vai ter uma marca, né? Todo telefone celular obedece a essa regrinha, digamos. Então, a orientação a objeto é o quê? É você criar o teu código e você estruturar o teu código de forma que as entidades ou os elementos que tem no código se resumem a objetos. Cara, tem que ser objetos físicos? Não, pode ser objetos abstratos, só que ele tem que ser um objeto que respeite mais ou menos a regra de que ele tem atributos, que são onde eu guardo valores. Caio, como assim eu guardo valores? Isso aí não seriam variáveis? Então, os atributos de uma classe, ou melhor, de um objeto, né? Eles são como se fossem variáveis dentro desse objeto. Então, a grosso modo, é como se eu estivesse criando um novo tipo de variável. Antes eu tinha nos tipos de variáveis, eu tinha lá texto, eu tinha número, eu tinha tipos que são bem diretos ali. Então, se o tipo da minha idade lá, vou criar uma variável para o nome do usuário ou para a idade do usuário.
O tipo da idade é número. O tipo do nome é texto, né? Só que se eu quiser criar e guardar uma informação de uma pessoa, lembra que a gente criou lá? Pessoa 1, nome 1. Teve um exercício que a gente teve que fazer isso e está até na resolução. Então, ele coleta o nome e a idade de duas pessoas, vê qual das duas é a mais velha e diz o nome, né? Basicamente era assim. Lá, a gente criou uma variável para cada nome, para cada coisa. Pessoa 1, nome. Pessoa 1, idade. Pessoa 2, nome. Pessoa 2, idade. Acontece que eram 4 variáveis soltas lá. E eu não obrigatoriamente teria uma outra pessoa, se entrasse uma terceira pessoa e eu só coletasse o nome, essa terceira pessoa ela não teria uma idade. Então, fica despadronizado, né? Essa estrutura da orientação a objetos, entre outras coisas, ela ajuda a padronizar os objetos, fazer com que eles obedeçam uma certa definição, e com isso você sabe o que você vai encontrar dentro de uma determinada coisa. Depois disso, você criou lá a tua classe, ela tem os atributos, ela também pode ter métodos. Métodos geralmente está relacionado a um verbo, ou seja, uma coisa que pode ser feita. O telefone, por exemplo, eu tenho lá um verbo desbloquear. Eu aperto aqui e ele desbloqueia. Aqui não desbloqueou, né? Eu só acendi a tela, na verdade. Então esse é outro método. Os métodos sempre estão relacionados com ações que esses objetos podem seguir. Isso significa o quê? Que se eu tenho uma classe que delimita pessoa, né? Quais os verbos que essa pessoa pode executar? Falar, andar, comer, dormir, correr, sei lá, contar uma piada e por aí vai. São métodos que essa pessoa executa. Não é métodos que necessariamente toda pessoa vai executar de forma igual, mas a gente pode ter alterações. Cada pessoa pode andar de um jeito. Mais pra frente a gente vai descobrir como que isso funciona. Mas a grosso modo, até andar seria um termo, eu poderia trocar ali por se mover, né? Então toda pessoa provavelmente tem alguma forma de se mover. E essa forma varia de pessoa para pessoa. De qualquer forma, é importante a gente entender que a classe ela é uma padronização, é um modo geral. E depois tem a personalização de cada coisa. Então, eu gosto de usar esse exemplo porque esse exemplo aparece em todos os materiais. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão detectar que existe esse padrão, e esse padrão ele é seguido para muita coisa, né? Por exemplo, classe pessoa. Ela tem atributos: nome, idade, CPF, endereço, cidade, telefone, e-mail e tudo mais. Significa que toda pessoa, ou praticamente toda pessoa que segue mais ou menos o normal ou que faz parte dentro desse contexto que a gente vai analisar, ela vai ter um nome, ela tem uma idade, ela tem um CPF ou um número de algum outro documento, sei lá, né? Ela tem um telefone ou um e-mail. Dentro do contexto que a gente está analisando, a gente pode afirmar isso, né? Se a gente considerar que toda pessoa tem essas características, esses atributos, né, a gente pode dizer que esse padrão que a gente declarou agora, que é uma pessoa que tem um nome, que tem idade, isso é uma classe. Só que cada pessoa é como se fosse uma variável do tipo pessoa. Eu sou uma variável do tipo pessoa. Você é uma variável do tipo pessoa. E cada um tem valores diferentes. Eu tenho um valor para nome, você tem outro valor para nome. Eu tenho um valor para idade e você talvez tenha outro valor para idade, né? E por aí vai. Essas formas ou esses conceitos todos, né? Eles são delimitados pelo contexto. Se no contexto que eu estou tratando eu só preciso saber o nome e o e-mail, então os outros dados ali são opcionais ou nem existem dentro da classe que eu estou criando. Eu só crio uma classe que tenha nome e e-mail e acabou, né? Basicamente é essa forma. Método dormir. Eu tenho um método dormir, você tem um método dormir. Se eu quiser fazer no código lá, indicar que eu vou dormir, então eu coloco lá, pessoa Caio, dormir. Então eu estou indicando qual é a pessoa e qual é a ação que essa pessoa vai fazer, né? No código também eu consigo colocar um valor para um objeto que eu acabei de criar. Então eu criei um objeto pessoa que tem um nome, vou colocar nome fulano, idade 30. Isso aí é um objeto do tipo pessoa. Vou criar outro, Caio, idade 34. Ali é um outro objeto e a gente tem todas essas diferenças aí.
Caio, por que a gente está falando sobre orientação a objeto? Porque a gente vai ver alguma linguagem que seja orientação a objeto forte, com tipagem forte? Não, por enquanto não. A gente vai ver em JavaScript, ainda assim, continua JavaScript, mas no JavaScript também existe como você declarar uma classe, ter atributos e tudo mais. Mas por enquanto a gente vai conhecer os objetos mais simples do JavaScript, tá? São os objetos anônimos ou de classe anônima. Eles não têm uma classe declarada. Eu crio o padrão e eu, na mão, garanto que eles vão seguir mais ou menos esse padrão, tá? Então vou lá, como sempre, vamos para o Google, vou abrir aqui a console. Eu vou pelo atalho de teclado, né? Eu esqueço que para vocês não aparecem na hora que eu digito o atalho de teclado aqui para abrir o inspecionar. Só revisando, o computador ele fica bem lento quando eu estou compartilhando a tela. Botão direito, inspecionar. É assim que a gente faz para abrir essa tela. Então eu estou aqui no Google, vou lá, botão direito, inspecionar, e a gente consegue enxergar aqui a console, assim que ela colaborar. Muito bem. Então aqui eu vejo o código fonte. Lembra que a gente viu como que a gente altera informações e faz ele renderizar? Agora aqui na console eu posso colocar as informações. Esses erros são normais, a gente não tem como corrigir esses erros que aparecem no Google. Mas em se tratando de executar coisas na console, eu vou criar aqui o nosso primeiro objeto anônimo de JavaScript, que eu vou chamar aqui de var pessoa1. Essa pessoa, como que eu vou delimitar um objeto no JavaScript? Eu uso chaves. Caio, eu confundo chaves com colchetes. Essa é uma coisa que na prática, conforme você for pegando mais prática, vai no automático. Tem gente que se você mostrar e perguntar, isso é uma chave ou um colchete, a pessoa não vai saber qual é qual, por nome, mas vai saber qual usar. Então é o suficiente para você conseguir programar, né? Então aqui, chaves é o que delimita uma pessoa. Então aqui eu tenho uma pessoa 1, ela é um objeto. Eu posso criar ela sem nenhum atributo, ó. Não tem nenhuma informação sobre a pessoa 1. Vou dar Enter, pronto. Então aqui eu tenho a pessoa 1. Qual que é o nome dessa pessoa? Como que eu acesso o nome dessa pessoa? Ou qualquer informação sobre ela? Para eu acessar um atributo, eu tenho que colocar ponto. Então eu vou lá, pessoa1, ponto, nome. Caio, ele está dizendo aqui undefined, indefinido. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui o caminho, a fonte. Acho que está melhor para ver agora, né, pessoal? Sim. Aqui, pessoa1, ponto, nome. Antes acho que estava meio pequeno até. Então, ele está indefinido. Por quê? Porque eu não determinei o nome para pessoa 1. Como assim? Lembra que se eu digitar o nome de uma variável aqui na console, ele vai me retornar tudo que tem nessa variável? Vamos ver o que tem dentro de pessoa 1. Ele retornou só aqui. Não tem nada. É só um objeto, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais um atributo na pessoa 1. Vamos definir que o nome dessa pessoa é fulano. Pessoa 1 é igual a fulano. Fulano é o quê? É texto. Se é texto, eu tenho que colocar aspas, seja aspas duplas, ou aspas simples, ou crase, né? Fulano, né? Fulano de tal. Opa, errei uma coisa aqui. Faltou indicar que é o nome. Lembra que o igual é o que eu uso para determinar o valor de uma coisa, para eu guardar um valor dentro daquilo. Então essa pessoa aqui já existe aqui dentro das variáveis, dentro do meu contexto, né? Então agora eu vou criar um atributo que é como se fosse uma variável dentro dessa variável, né? Eu estou criando um atributo chamado nome dentro da pessoa e o nome dela está aqui, fulano de tal, o nome dessa pessoa. Enter. E a idade, vamos lá. Pessoa1.idade é igual a 30. E agora eu coloquei o número. Tá, Caio, e daí? E daí que se eu vier aí puxar pessoa 1 e apertar Enter, todos os dados estão guardados aqui, ó. Nossa, então quer dizer que eu poderia ter preenchido esses dados usando prompt? Sim, poderia ter preenchido os dados usando prompt, né? Posso criar mais uma pessoa? Pode. Eu crio aqui var pessoa 2 e eu já posso criar ela direto com os atributos? Pode também. Tem uma forma. Eu coloco as chaves aqui, né? E aqui eu vou colocando, por exemplo, nome, 2 pontos. Aí esse é um ponto importante. No JavaScript, o igual é só quando eu estou fazendo a atribuição numa variável aqui, pelo comando direto.
Mas aqui, quando eu estou inicializando já com o valor, já estou criando essa variável e já inicializando ela com o valor, é assim que eu coloco, é com 2 pontos, tá? Então aqui é o nome do atributo e aqui é o valor, do lado direito é o valor do atributo. Novamente, agora a idade. Isso aqui é o nome do atributo. Então ela é a variável pessoa, ela tem um atributo, ela é do tipo objeto, olha aqui, ó. Pode ver que ela tem as chaves, né? Ela é do tipo objeto. E ela tem 2 atributos. Um deles, o nome é nome e o valor é fulano de tal. E o outro, o nome do atributo é idade e o valor é, sei lá, 50. Eu não vou pôr o mesmo nome, não. Eu vou pôr Beltrano. Beltrano. Então agora eu tenho 2 pessoas. Ops, o que tá errado aqui? Ah, eu coloquei interrogação. Aí fica difícil, né? Beleza. Deixa eu limpar aqui e vamos ver o que tem em pessoa 1. Tá aqui. E pessoa 2? Tá ali. Então é dessa forma que a gente tem esses valores, tá? Eu posso fazer comparação entre esses valores? Posso. Como? If pessoa 1 ponto, lembra que para eu acessar uma informação eu coloco ponto? Ponto idade for maior do que pessoa 2 ponto idade. Eu vou escrever aqui que ok? E agora else, tô colocando um console log aqui porque o console log ele é para me dizer, eu posso até colocar algum alert, né? A gente tava usando o alert nas outras, não tava? Alert pessoa 2 ponto nome mais mais velho ou velha. Então, na hora que eu der Enter, o que vai aparecer na tela? Alguém consegue me ajudar? Ele vai comparar as 2 idades lá e vai dar um alerta da caixinha dizendo o nome da pessoa. Exatamente. Essas idades, elas já estão setadas? Elas já estão configuradas? Já. A gente sabe o valor delas? 30 e 50. 30 e 50. Então, isso aqui vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Vai dar falso. Vai dar falso. A idade da pessoa 1 é 30. A idade da pessoa 2 é 50. Aqui ele está dizendo que 30 é maior do que 50. Isso não é verdade. Então, se 30 for maior do que 50, aí ele vai escrever aqui. Se não, ele vai escrever esse outro aqui. Então, na hora que eu der Enter, vai aparecer Beltrano de tal é mais velho. Ó, lá em cima, nem sei se dá para ler direito, mas tá escrito aqui Beltrano de tal é mais velho ou velha. Beleza? Então, eu posso fazer comparações. Eu posso alterar os valores? Eu posso alterar os valores. Por exemplo, pessoa 1.nome é igual a... Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Cicrano de tal. E agora, pessoa 1 deixou de ser o fulano, passou a ser o Cicrano, mudou de nome, mas é a mesma idade e tudo mais. Posso mudar a idade? A pessoa avançou lá, fez aniversário. Pessoa 1 ponto idade é igual a 31. Pessoa 1, agora ó, mudou de ano, levou um ano para mudar de nome, né? Então é assim que eu consigo colocar valores, tirar valores, ou melhor, consigo alterar valores, colocar valores no objeto e tudo mais. Então, dessa forma a gente percebeu aqui que as pessoas que a gente criou no código, elas têm similaridade entre os atributos. Só que eu não criei uma padronização. Lembra que eu estava falando aqui antes que a gente tinha uma classe e todos os objetos que fazem parte dessa classe, né, que estão definidos por essa classe, eles têm que ter os mesmos objetos. Só que isso é quando eu tenho uma classe explícita, quando eu criei uma classe e forcei aquele objeto a obedecer aquela classe. Eu aqui não criei uma classe e esse é um ponto do JavaScript muito importante. Eu posso criar aqui uma var pessoa 3, que ela tem um outro objeto aqui que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, sei lá, e-mail blá blá @mail.com e pronto, né? E criei aqui uma pessoa 3.
Então, se eu limpar aqui e comparar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, elas não seguem o mesmo padrão, porque essas duas primeiras, elas têm os atributos nome e idade. E essa outra, além de não ter os dois atributos que as outras pessoas têm, ela ainda tem um outro atributo. Então, o que é a grande jogada dos objetos anônimos? Eles não estão forçando para você um padrão, eles não te obrigam a seguir um padrão. Mais para frente a gente vai entender como que a gente faz para que um objeto que eu quero que seja padronizado como pessoa, ele siga esse padrão, ele tenha os atributos que eu considero que são obrigatórios. Ele pode ter outros atributos? Até pode, mas os que eu considero obrigatórios, ele vai ter que ter. Até aí, ok? Show de bola. Beleza. A gente tem esses atributos e esse material acontecendo, ou sendo utilizado dentro do código, mas tudo isso fica de maneira transparente. Na hora que a gente for fazer os exercícios, a gente vai conseguir detectar o que está acontecendo dentro de cada coisa e preencher. Tanto que tem um dos exercícios que eu fiz na passada ou na retrasada, deixa eu puxar aqui. Cadê? Eu acho que é na retrasada, vamos ver. Realmente não tem, é na retrasada. Então foi na 6. Eu vou puxar aqui só pra gente lembrar, porque esse vai ser já o primeiro dos desafios. É lá onde a gente falou de variáveis, né? O primeiro dos desafios é refazer aquele desafio usando objeto. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Usuário, aqui. Então vamos lá, ó. O desafio era esse aqui, ó. Faça um programa que pergunte a idade e o nome de duas pessoas e diga o nome da pessoa mais velha entre essas duas. Então esse já vai ser o primeiro dos desafios que a gente tem, é refazer esse exercício usando o objeto, né? Ops, chamei o Ctrl C da Cortana aqui. Vamos lá, então eu já vou colocar aqui objetos JavaScript. Vou colocar alguns atributos. Não seguem, podem ser anônimos. Nesse caso, não seguem uma padronização. Cada objeto pode ter seus próprios atributos e métodos. Ok? Eu vou colocar exemplos de código aqui de como que a gente inicializa um objeto. Com barra, né? Inicializando um objeto vazio. Deixa eu mostrar aqui, ó, para ele ficar mais para baixo. Tá aparecendo aqui, não tem como descer mais. Então, vou pôr uns pontos aqui para ver se ele me deixa fazer. Pronto, pelo menos aqui agora está um pouco mais para cima, lado direito, né? Vamos lá, como que eu inicializo um objeto vazio? Var pessoa 1 é igual a abre e fecha chaves. Só isso, eu não sou obrigado a colocar valores. Então, agora eu vou colocar aqui. Acrescentando atributos a um objeto. Não preciso nem colocar var nesse caso. Pessoa 1.nome é igual a fulano de tal. Pessoa 1.idade é igual a 30. Alterando atributos de um objeto. Pessoa 1.nome é igual a Beltrano de tal. Eu errei aqui o nome. Era Cicrano que a gente tinha colocado, né? Cicrano. Pessoa, faltou um A aqui, ó. Opa, ainda coloquei errado. Pessoa 1.idade é igual a 31, porque levou um ano para conseguir trocar de nome. Ok, vamos lá. Inicializando um objeto já com valores. Var pessoa 2 é igual a um objeto aqui que vai ter nome, Beltrano de tal, idade,
idade de 50. E finalmente, o exemplo que a gente colocou de acessando valores de um objeto. É aquele if. Cadê o nosso if? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Algo muito esquisito com relação aos objetos? Lembrando que se vocês estiverem estudando em paralelo alguma outra linguagem, é bem diferente. JavaScript ele é significativamente diferente, a lógica por trás. Mas a parte de orientar objetos, você poder colocar atributos num objeto e tudo mais, ela não muda, né? Vocês entenderam que antes a gente tinha lá pessoa 1, nome, cadê? Que nem tinha aqui, ó, nome 1, idade 1. Eu criei uma variável para guardar o nome, criei uma variável para guardar a idade de uma pessoa. E aí criei outra e outra. Agora a gente está conseguindo fazer tudo isso dentro de uma variável só que é a pessoa. Tudo que for relacionado a essa pessoa, né, vai estar guardado ali e pronto, dentro dessa variável. Se eu quiser pegar todos os dados do fulano de tal, eu clico, vou lá, eu digito ali pessoa 1, né, e pronto. Posso fazer o seguinte, lembra que a gente viu arrays? Podem fazer parte de array. Posso sim. Por exemplo, lista pessoas é igual a um array que vai ter pessoa 1, pessoa 2. Eu posso também colocar mais pessoas ali. Lista pessoas.push, né? Pessoa 3, por exemplo. Mas aqui eu não inicializei a pessoa 3, né? Então deixa eu colocar. Acrescentando em um array. Var pessoa 3 é igual aqui e-mail blá blá arroba mail.com. Então aqui eu acrescentei pessoa 3. Eu posso dar até um console.log lista pessoas, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de código de como que eu manipulo listas, um array de pessoas que vai ter um conjunto de pessoas ali dentro listadas, né? Lembrando apenas, acessando uma pessoa específica dentro do array é igual a acessar as outras variáveis. Por exemplo, eu quero acessar a segunda pessoa, que lembra que a contagem começa no 0. A primeira pessoa, ela é o índice 0. A segunda pessoa é o índice 1. Então, console.log, quero acessar a primeira pessoa. Lista pessoas, índice 1. É assim que a gente lê. Índice 1, quer dizer que eu vou lá naquela lista que pode ter um monte de pessoas, eu vou na posição 1 da lista e vou extrair e mostrar aqui para todo mundo. Eu até posso pegar esse código aqui e rodar ele ali. Vamos lá. Ele já está seguindo o padrão, não precisou desenhar no fim das contas. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Eu quero pegar somente o lista pessoas índice 1. Tá aqui, ó. Eu quero pegar a pessoa 2. Lembra que ela está diferente? Ela não tem os mesmos atributos? Tá aqui, ó. Ok? Então, é assim que eu acesso as informações dentro ali dessa lista de pessoas, tá? Até aqui, pessoal, tudo sob controle, muito confuso. Opa. Tranquilo, Caião. Só deixa eu falar uma coisa, tem como você passar um pouco e um resuminho de array aí? Array? Tem, a gente falou sobre array na semana passada, mas eu consigo, só que daqui a pouquinho, só para não ficar na mesma gravação, a mesma coisa 2 semanas seguidas. Então, terminando aqui, a gente fala de array. A gente revisa array, pode ser? Uhum. Então, beleza. Então, aqui, desafios, né? O primeiro dos desafios que eu vou colocar aqui vai ser refazer o exercício 3 de variáveis, mas utilizando objetos. Agora eu vou colocar aqui uma revisão do que ele era, esse desafio. Vou colocar... Oh, caramba, essa Cortana. Os atalhos de teclado estão diferentes aqui pra mim. Então aqui eu vou colocar para todo mundo lembrar o que era. Então aqui, ó. Aqui a gente tem o primeiro desafio, beleza? 2. Segundo desafio, que é bem importante. Faça um programa que colete
largura e altura para, ou melhor, largura e comprimento de duas salas diferentes e calcule a área de cada sala. A área deve ser armazenada em um atributo separado. Depois disso, que colete do usuário usando a função prompt, largura e altura. Depois disso, deve dizer qual das salas é a maior. Ou melhor, deixa eu pegar aqui. Colete nome, o tipo. Como que eu chamo quando é o tipo de cômodo? Acho que é tipo de cômodo mesmo, né? Largura e comprimento de duas salas diferentes. Calcule a área de cada sala e calcule a área de cada sala. Então assim, ó, você vai criar um objeto que é a primeira sala. Ela vai ter o tipo de cômodo, por exemplo, é um quarto, é uma cozinha, e é o usuário que preenche isso. Você faz um prompt para coletar essa informação. Então ele tem um quarto, é uma cozinha, é uma sala, o usuário que vai dizer. Aí ele vai dizer a largura, ele vai dizer o comprimento, né? E aí você calcula a área e guarda num outro atributo nesse mesmo objeto. Depois disso, você vai criar uma outra sala, vai coletar também o tipo de sala, se é uma cozinha, etc. O tipo de cômodo, né? Se é uma cozinha, uma sala. A largura, o comprimento, vai calcular a área, guardar também na variável área. E no final, você vai fazer um if para saber qual delas que tem a maior. Se forem iguais, tem que dizer que são iguais. O Cacau foi lá voando pro portão. Se forem iguais, se tiverem mesma área, né? Porque iguais é meio esquisito. Beleza? Até aqui, muito complicado esses exercícios. O que vocês acham? Estão conseguindo entender mais ou menos como que funciona? Dá pra entender sim. Beleza, maravilha. E finalmente eu tô... deixa eu ver se eu pego algum... Eu gostaria de pegar algum exercício que a gente já tivesse feito e talvez fazer uma revisão dele. Já sei. 3. Faça um programa que tenha uma lista de meses. Cada mês tem um nome e uma quantidade de dias, né? Aí o programa então essa lista já deve ser pré-definida, ou seja, não precisa pedir para o usuário. A seguir, peça para o usuário um mês, podendo ser número do mês de 1 a 12, para janeiro até 12 para dezembro, ou podendo ser diretamente o nome do mês. E verifique se é um mês válido. Se não for um mês válido, informar. E se for um mês válido, dizer quantos dias esse mês possui. Ponto. Tem uma lista de meses em um array. Cada mês é um objeto que tem os atributos nome e dias. Nome e dias, que guarda a quantidade de dias de 28 a 31. Né? Então, tal mês é 30, tal mês é 31 e por aí vai. Então, resumindo, essa lista já vai estar predeterminada. Você escreve essa lista. O objetivo desse exercício é garantir que você conseguiu criar uma lista de meses, criar um array, colocar meses dentro desse array
e depois acessar esses dados. Caio, eu estou em dúvida, como que eu faço para acessar tanto por número quanto por nome? A gente usou uma técnica aqui na aula 7, na semana passada, né? A gente fez aqui online mesmo no compartilhamento de tela, nos exercícios sugeridos. O João trouxe um exercício sugerido, né? Que recebe um mês qualquer e diz quantos meses faltam para acabar o ano. Então, aqui a gente tem toda essa estrutura aqui. E aqui ele valida se é um mês por texto ou se é um mês por número, usando essa técnica aqui. Se alguém tiver dúvida sobre como que usa essa técnica que está na aula passada, sinaliza que aí a gente revisa essa informação. Beleza? Temos aqui os nossos desafios e temos as informações. A maior parte das informações, naturalmente, elas ficam aqui no vídeo, então nem tudo fica aqui na parte do texto. Esse texto é só um complementar para o nosso vídeo, para o nosso encontro. E basicamente é isso, pessoal. Temos nossos desafios e agora eu aguardo vocês aí mandando mensagem durante a semana para mostrar como que tá ficando os desafios de vocês. Beleza? Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos. Pessoal, eu voltei aqui porque eu resolvi complementar um pouquinho. Eu achei uma analogia bem interessante sobre classes e objetos, né? Não sei se vocês lembram do jogo Super Trunfo, é um jogo que tem cartinhas e cada cartinha, todas elas são no mesmo tema. Então, tem Super Trunfo de caminhões, de carros antigos, de aviões, e por aí vai. Tem diversos tipos diferentes, né? Não só de veículos também, pode ter Super Trunfo de Pokémon, de qualquer coisa, né? Então, o Super Trunfo ele é baseado em você ficar fazendo comparação de atributos entre as cartas e ver qual que ganha. E aí, enfim, ele tem as suas próprias regras, mas o ponto importante disso pra gente é o seguinte, é que dentro de um baralho de Super Trunfo, e quando eu falo isso, não dá pra pegar o Super Trunfo de caminhão e comparar com o Super Trunfo de avião, não faz sentido, eu tenho que pegar dentro de um baralho de avião. Se eu olhar todo aquele Super Trunfo de avião, uma edição, eu pego cada carta e comparo, elas têm os mesmos atributos. Então toda carta tem uma foto, toda carta tem o nome do modelo, toda carta tem a velocidade de viagem, a capacidade de carga. No caso dos aviões ou no caso dos carros, ele tem a velocidade máxima, tem a potência do motor, o nome, foto também e por aí vai. Então no Super Trunfo é como se existisse uma classe carta, né? Essa classe ela tem a lista de todos os atributos que todas as cartas desse baralho elas têm que ter. Então ele tem lá a cidade ou o país em que foi fabricado esse carro ou projetado o carro, qual é o nome do modelo, qual é a velocidade máxima, qual é a potência, enfim, ele tem o peso do carro, tem todas as características do carro colocadas ali. Só que não é um por um. A classe ela tem só o formato abstrato, ele dá o padrão que todos os outros vão ter que obedecer. Todas as cartas que fazem parte desse baralho vão ter que obedecer. Aí, cada cartinha dessas, ela tem tem valores específicos dela, só dela, próprios dela, para cada um dos atributos que existem dentro da classe. Então, na classe existe o atributo KM/H ou velocidade, né, velocidade máxima. Cada cartinha ela tem um valor próprio. Você pode ver que esse aqui é 240, esse outro é 200, esse outro é 205. Cada carro tem um valor diferente para a velocidade máxima, ou seja, um valor diferente para o atributo velocidade máxima. Significa que cada carta é um objeto da classe carta. Mais ou menos assim que funciona. Vale listar também que um baralho do Super Trunfo, só assim um plus, um extra, cada baralho do Super Trunfo é como se fosse um array homogêneo, ou seja, um array que todos os elementos desse array são iguais, né? E cada elemento é um objeto do tipo carta, todos mais ou menos no mesmo padrão. É só isso, eu queria trazer essa analogia porque eu acho que ela é bem interessante. Eu já atualizei aqui na nossa documentação para que ela tenha o exemplo do Super Trunfo e uma explicaçãozinha, né? Inclusive essa imagem, então tá ali disponível para vocês. Qualquer dúvida, só me chame. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.